993519370. 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa live pelo Facebook e também na nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br. É um prazer estar na sua companhia. Vamos juntos, o Band News Manaus está no ar hoje, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Muita informação para você, se liga aí. Vamos, portanto, aos destaques do dia. O vice-presidente Hamilton Mourão reage à carta enviada por países europeus alertando que o desmatamento da Amazônia dificulta a compra de produtos brasileiros. Cindy Lopes tem os detalhes. 8 países europeus enviam carta ao vice-presidente Hamilton Mourão para manifestar preocupação com o desmatamento na Amazônia. No documento, o grupo afirma que o aumento da degradação na floresta dificulta a compra de produtos brasileiros por empresas e investidores. A carta é assinada pela Alemanha, França, Dinamarca, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Bélgica. Em um trecho, os países destacam que estão preocupados com o crescimento do desmatamento na região e os efeitos negativos dele sobre o desenvolvimento sustentável no país e sobre a conservação dos povos indígenas e comunidades locais. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações do trânsito da capital amazonense, mas só adiantando que o nosso ouvinte, final de telefone 4848, já informando que em frente ao porão do Alemão, na Avenida Coronel Teixeira, aliás, na Avenida São Jorge, né? Coronel Teixeira começa após o cruzamento com a Pedro Teixeira. Então, nesse local, teve um atropelamento de uma idosa. Nosso ouvinte está dizendo que essa mulher já foi removida pelo SAMU. O SAMU já fez aí o atendimento e já está sendo encaminhada a uma unidade de saúde da capital, portanto, via liberada neste momento em frente ao porão do Alemão. Obrigada aí ao nosso ouvinte, final de telefone 4848. Dando continuidade às informações aqui, destaque do Band News Manaus, a operação Afronte ao Auxílio prende 56 infratores com mandados de prisão em aberto no Amazonas, que haviam sido cadastrados para receber o auxílio emergencial do governo federal. As investigações foram realizadas com base em dados da Controladoria Geral da União, a CGU. A operação da Secretaria de Segurança Pública foi realizada em 2 fases, entre os meses de junho e julho. Na primeira foram cumpridos 32 mandados e na segunda, 27. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas diz que há crescimento de internações pela Covid-19, mas nega uma segunda onda da doença no estado. Mais detalhes durante o jornal Band News Manaus. O norte do país registra a 3ª posição no ranking entre as regiões com a maior taxa de incidência de casos de dengue. No cenário entre os estados, o Acre apresenta alta acima do esperado pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, no Amapá, houve redução de quase 79% de casos registrados de dengue em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o auxílio emergencial estendido no valor de R$ 300. Os primeiros a receber são os beneficiários do programa Bolsa Família com número de identificação social UNIS de final 1. No total, mais de 4 bilhões de reais serão pagos para cerca de 16 milhões de pessoas. Política, com Rosiane Carvalho. 8h34. Vamos, portanto, às informações de política. Rosiane Carvalho, conosco ao telefone. Muito bom dia, Rose. Rosiane? A gente não está conseguindo falar com a nossa colunista de política, Rosiane Carvalho, que hoje participa por telefone. A gente não vai conseguir participar via Skype, portanto, o nosso ouvinte não vai conseguir ver também. Mas a gente vai falar sobre os assuntos, o último dia de convenção, vários anúncios, inclusive o mistério aí do vice, do candidato... Mistério dos vices, dos vices, né? Foram solucionados ontem. Foram solucionados ontem. Surpresa para alguns, outros nem tantos, mas a gente tem aqui informações para repassar para os nossos ouvintes a respeito das convenções que aconteceram ontem. Uma delas, que o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, foi anunciado como vice na chapa de Amazonino Mendes, que é candidato a prefeito de Manaus. Portanto, ontem foi oficializado.
A gente está aqui agora sim, na linha com a nossa colunista de política, Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Rádio Band News Difusora. Eu peço desculpa deles por todos os problemas técnicos que a gente infelizmente enfrenta com telefonia, com internet, com computador, mas nós estamos sempre aqui tentando vencer todas as dificuldades para dar as informações que nós somos capazes de apurar a respeito da política, que tanto influencia na vida de todos nós amazonenses. Sem dúvida, Rose. E aí agora a gente começa falando sobre a chapa Puro Sangue, né? Amazonino Mendes e o Wilker Barreto. Ontem ele foi anunciado como o vice na chapa de Amazonino. Nós temos inclusive um trecho da fala do candidato Amazonino Mendes, falou sobre diversos assuntos. Vamos ouvir aqui. Aí o povo resolveu dar um recado. O povo pensou, vamos derrubar todo mundo, vamos tirar todo mundo. Qual foi o meu papel? Meu papel foi aceitar a vontade soberana. A mim não importou o fato de eu saber que era um dos maiores erros da nossa história. Dada a minha experiência, eu sabia. Fui confortado pelo fato de eu ter denunciado na campanha onde era o momento. Eu informei reiteradas vezes. Falei que aquele absurdo em tentar eleger uma pessoa fora das nossas raízes, sem nenhuma vivência administrativa, a mínima que fosse, eu não tive dúvida. Eu digo, vão assaltar o Estado. Nós temos uma Assembleia Legislativa e eu me escandalizo. Nunca vi, em nenhum momento da nossa história, tanta subserviência. E nunca vi tanta relação de negócios escuros nos membros daquele parlamento com o governo. Tudo que tem naquela Ponta Negra, do projeto ao recurso para fazer a Ponta Negra, como nós, desde minha primeira prefeitura, eu resgatei aquilo, eu era visionário. Quero comunicar ao povo, a todos, que eu vou querer contar com o trabalho persistente de um dos mais valentes guerreiros que eu vi na vida política. Guerreiraço. Foi para a Assembleia, não se deixou envolver, ergueu sobranceiramente a cabeça. Não aceitou os convites tentadores para se enriquecer. Vocês têm que entender, todos, que esse gesto, Eduardo, para mim é muito importante. Não estou pensando na eleição, é depois, quando eu estiver lá. Quem é que vai arranjar dinheiro para a prefeitura? O único que pode fazer isso, e tem feito, é o senador Eduardo Braga. Ele tem salvo o interior do Amazonas com as verbas que ele arranca do governo federal. Isso é depoimento de prefeito, porque o governo do Estado não dá mais nada. Quem está salvando e resgatando é o Eduardo. O Eduardo não gosta de maus caminhos, não tem rabo preso com esse governo. Tá aí a fala do candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, falando sobre diversos assuntos, e no fim aí também comentando do senador Eduardo Braga, que esteve presente também na convenção. Rose, quem mais você destaca? Arthur, ontem foi o grande dia, né? A grande final dessa primeira etapa. Aliás, uma segunda etapa, né? Teve a etapa da descompatibilização, teve algumas etapas já vencidas aí, mas ontem foi uma das mais decisivas, claro, a definição do final do prazo das convenções, que é a organização das candidaturas, quem é gaveta de chapa, quem é vice, quais os partidos que vão ficar em torno dessa candidatura. E há um dado, uma leitura das pessoas, de que em 2018 a coisa do tempo de TV não contou, né? Porque em função da eleição lá que elegeu o presidente Bolsonaro e o próprio governador do Amazonas, o Wilson Lima, mas há componentes que já estão ali no radar das articulações dos marqueteiros, né? De quem analisa as candidaturas, que é o efeito pandemia. Isso fez com que as pessoas usassem mais a internet, claro, mas também passassem a ver mais televisão, ouvir também mais rádio. E eles acham que isso, sim, pode ser um diferencial. Então, por isso é tão importante essa definição da força com que as candidaturas vão se apresentar nessa eleição. Faltava saber, como a gente vinha tratando aqui diariamente, o vice do candidato, que é líder das pesquisas, Amazonino Mendes. E ontem, conforme já havia essa movimentação de bastidor, foi confirmado o nome do deputado estadual e presidente do estadual do Podemos, né, presidente estadual do Podemos, o Wilker Barreto. Havia, durante essa convenção, que foi feita assim, com extremo rigor e cuidado necessário e correto também,
com a questão da pandemia, né, com isolamento, cada pessoa tinha um microfone, tinha um distanciamento. A gente percebeu que houve muito cuidado em relação a isso, ao candidato que é grupo de risco, né? Mas eu percebi que outras pessoas lá que fazem parte da equipe, técnicos e também políticos, também são grupos de risco e também estavam preocupados com a sua própria condição. Eu recebi informações aqui, Arthur, que houve uma sanitização geral da sede do Podemos, e aí você vê também na própria live um cuidado do Martinelli, que é o marqueteiro do Amazonino, em não permitir que algumas pessoas que tentavam se aproximar, o apresentador tentou dar o mesmo microfone para o Amazonino, não permitir que isso acontecesse. Bom, com todos esses cuidados, veio também a representação de alguém, de uma liderança nacional do Podemos, para dar essa força maior. Tinha um vídeo lá do Álvaro Dias, né, senador Álvaro Dias, e aí o discurso, né, a fala do Amazonino Mendes, confirmando o Wilker Barreto como seu vice, e acho que de todos esses discursos que eu ouvi nesses dias de convenções, a gente tem que pontuar que foi o discurso com maior conteúdo. A gente sempre fala nas candidaturas independentes. Via de regra, a palavra independente ela é associada àquele candidato que não faz parte dos grupos que estão no poder, né? É o grupo que lidera a prefeitura ou lidera o governo do estado. De todas as candidaturas que eu pude cobrir esses dias todos, seja virtualmente ou seja presencialmente, o que eu percebi é que os discursos estão sendo muito mansos, né? Estão sendo muito suaves em relação às críticas e aos principais problemas que devem aparecer mais fortes durante a campanha. Essa suavidade não esteve no discurso do pré-candidato Amazonino Mendes. Ele, ali, ao longo do discurso dele, com palavras muito... com um discurso sereno, sem ser uma voz agressiva, gritando, mas muito equilibrado na fala, diretamente atacou o governo do estado, sim, pontuando a respeito dos problemas e do engano da população em relação, na opinião dele, na votação de 2018, apontou problemas para a Prefeitura de Manaus e sua atual gestão, e também foi pontualmente em grandes caciques políticos que muitas pessoas interpretam que estão nas articulações das candidaturas, como, por exemplo, do senador Omar Aziz, presidente do PSD, que nessa eleição tem como candidato o PSD tem como candidato o deputado Ricardo Nicolau, né? Bom, ele disse, quando falou do Omar Aziz, chamou o Omar Aziz lá de máquina de maldade, alguma coisa desse jeito. Eu não sei se entrou aí nessa nossa edição, não consegui ouvir do áudio, que está um pouco ruim para mim, mas ele chamou de usina de maldade e também chamou de asa negra sobre o Amazonas. Ele não falou diretamente, mas o nome do Omar Aziz, mas claramente nas indiretas fica isso, porque quando ele foi elogiar o senador Eduardo Braga e agradecer o apoio do MDB à candidatura dele, que traz um excelente tempo de TV para ele, né? Ele disse que o Eduardo Braga não é envolvido em maus caminhos, que é uma operação da Polícia Federal que tem entre os investigados o senador Omar Aziz. Diz que as mentiras, os boatos que surgem em relação à saúde dele, que já mataram ele um monte de vezes, ele disse que sabe muito bem de onde veio, de uma pessoa que decepcionou muito ele, que é uma asa negra no Amazonas, na população do Amazonas. Um pouco mais adiante, ele fala novamente, usa novamente esse termo aí, né, asa negra, e aí fala da maus caminhos. Então, acho que foi muito direto ali nas leituras e opiniões dele a respeito aí do quadro político. Bom, eu acho que, não sei se você tem mais alguma coisa que eu possa ter esquecido aqui. Acho que a coligação dele fecha aí com os partidos, deixa eu ver aqui, Podemos, Cidadania, PSL, né, do deputado delegado Pablo, que não estava presente, e o próprio MDB. Falando só mais um pouquinho, Arthur, além do discurso crítico em relação aos outros candidatos, ele, no final, agradeceu a presença do Eduardo Braga, disse que ele vai ser muito importante para uma administração municipal, para angariar recursos, que ele está observando a forma de atuação do Eduardo Braga,
e disse que ele está sendo decisivo para as prefeituras no interior que estão abandonadas pelo governo do Estado. Então, muitas pessoas, claro, observaram nesse detalhe do discurso do pré-candidato Amazonino Mendes que a sinalização neste momento é que a aliança perdure mais 2 anos aí, porque as próximas eleições são eleições para governo do Estado, né, para governador, deputado estadual, deputado federal, e há a expectativa que o Eduardo Braga possa ser pré-candidato também. Vamos também prosseguir aqui, Rose, falar agora que o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, do PRTB, declarou apoio à candidatura de Davi Almeida do Avante. Nós temos aqui o trecho do anúncio feito através da internet. Ele teve uma live que conversou com o candidato Davi Almeida, mas a gente tem aqui o trecho do momento do anúncio. Vamos ouvir. Tomamos uma decisão e a nossa decisão é em poder acompanhar a candidatura colega, do amigo que esteve deputado comigo durante 3 mandatos, que é o nosso futuro prefeito de Manaus, Davi Almeida. Davi Almeida, que esteve comigo desde 2007 na Assembleia Legislativa até 2018 e que também tem ao seu lado uma pessoa de muito valor, que é o atual vice-prefeito de Manaus e foi deputado federal do Amazonas, deputado Marcos Rota, que está na chapa de vice-prefeito junto com Davi Almeida. Aí, Rose, o que você destaca? Josué Neto era pré-candidato, acho que foi uma dos nomes aí que teve um maior desgaste já há um ano, né? Teve embate com o Marazzi, com o governo do Estado, com o vice Carlos Almeida Filho, e toda vez aparecendo aí como pré-candidato a prefeito. Nesses últimos tempos também teve problemas sérios, né, de saúde, teve aquele acidente gravíssimo no Rio, né, no jet ski, que ele ainda se recuperava, passou por cirurgia, e agora mais essa semana diagnosticado aí com Covid. Então há toda uma circunstância nesse sentido da desistência da pré-candidatura, além da própria situação do partido, né, do PRTB. É um partido nani, precisava de um tempo maior, né, para ter uma força maior, uma robustez. Então anunciou aí a sua desistência, algo que já vinha sendo especulado nos últimos dias, e também o apoio ao Davi Almeida. O Davi Almeida, pré-candidato do Avante, entrou ao vivo na live do Josué Neto, presidente da Assembleia, e aí eles falaram um pouco aí dos planos de governo, sugestões, Josué Neto apresentou para ele, e nesse momento eles tinham tido umas divergências aí recentes, né, uma troca aí de alfinetadas, mas nesse momento conversaram, e aí o PRTB, portanto, é mais um dos partidos que integra a legenda do Davi Almeida, que se apresenta como candidatura independente, diz que não recebe apoio nem do governo, nem dos caciques, nem da prefeitura. E aí é um dado interessante, eu preciso saber se já teve alguma vez na história do Amazonas uma candidatura independente com tanta robustez, né? Porque além do Avante, que é um partido pequeno, e que havia uma expectativa de que o Davi, por estar bem nas pesquisas, por ter baixa rejeição, pudesse ser o principal alvo de sufocamento, né, na articulação dessas alianças, conseguiu ficar muito bem, né? Ele atraiu bem o Marcos Rota para a aliança dele, que deu um razoável tempo de TV, muito melhor do que ele teria, só com o Avante e os nanicos, sendo que o Marcos Rota é um nome de visibilidade, está há muito tempo na televisão, né? Então pode ter 2 campanhas na rua, né? Ele e o Davi Almeida, que também já teve sua visibilidade em relação às eleições passadas, e aí ele tem o PROS, tem o PV, tem o PTC, o PMB e o PRTB agora, além de 350 candidatos a vereadores, eu não sei quantos o PRTB traz também para a aliança. Então o Davi Almeida tem uma candidatura que ele diz independente, nunca antes vista. Eu não tenho memória disso, de uma candidatura com uma aliança com tantos partidos assim. E Rose, o coronel Alfredo Menezes, do Patriota, que oficializou aí a candidatura, falou um pouco do trabalho que ele pretende desenvolver na cidade. Resgatamos aqui um trecho da fala dele. Desde o início do nosso discurso, nós tomamos um posicionamento, sempre orientado pelo nosso presidente, de que nós queríamos fazer a diferença. E essa diferença
ela tem por base o não alinhamento com a oligarquia política que domina a cidade de Manaus há mais de 40 anos. Tentamos ainda, já no finalzinho, alguns contatos, por iniciativa dele, mas decidimos manter o nosso foco para que tivéssemos toda a independência possível. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer o seguinte: eu sou o único pré-candidato, agora candidato, que tem o DNA do presidente. Eu convivo com ele há 40 anos. Quando eu falo, eu não preciso, olha bem, quando eu falo que eu tenho capacidade própria, tenho preparo próprio para realizar e responder às demandas que os manauaras precisam. Rose, o que mais que ele falou nessa entrevista que você fez com ele? Eu fiz uma entrevista com ele no final da convenção, um partido também, chapa por sangue, o coronel Alfredo Menezes lançou ontem a candidatura dele, chegou de uma forma muito irreverente, sabe, assim, com motoqueiros, eu não sei se eu vou falar a palavra correta, mas aquelas pessoas que têm ali como hobby, né, motos diferentes e tal, se vestem de uma forma mais de coletes, né? Enfim, ele chegou dessa maneira lá na convenção dele. Bom, ali no Alfredo Menezes, o que eu percebo? Um clima de muita expectativa, que apesar de um partido muito pequeno, pouco tempo de TV, ele tem apoio de simpatizantes importantes do presidente Jair Bolsonaro. Essas pessoas acreditam que, no decorrer da campanha, não só em Manaus, mas em relação em outras capitais, o presidente vai se posicionar, vai sinalizar de alguma maneira o seu apoio, e aí isso pode atrair eleitores e votos para ele. Eu acho que, de forma geral, é essa a expectativa. Um outro contexto é que saiu uma pesquisa recente que colocou o coronel Alfredo Menezes com 5% de intenção de votos nesse início de campanha. E aí, eu ouvi de um aliado dele lá uma expressão que eu achei interessante, dizendo assim: olha, esse pangaré não é paraguaio, dando a indicação que eles acreditam que ele pode engrenar se realmente se confirma essa sinalização favorável a ele do presidente Bolsonaro. Ele mesmo próprio se apresenta que é o único que tem DNA do presidente e que é o único que não tem nenhuma ligação com as palavras dele, velhas oligarquias que dominam a política no Amazonas. Rose, rapidamente, tem aqui um áudio do Ricardo Nicolau, do PSD, que falou também sobre a candidatura. Em Manaus tem muitos desafios que nós precisamos enfrentar com o orçamento que nós temos para poder fazer saúde de qualidade, segurança pública, infraestrutura, poder fazer com que a nossa cidade seja uma cidade muito melhor. Essa eleição será uma eleição muito criteriosa, onde a população vai analisar bem a história, vai analisar bem quem tem condições de fazer com que Manaus possa virar essa página da história e construir um caminho diferente, um caminho muito melhor. Eu tenho certeza que essa eleição será um divisor de águas para o futuro da nossa cidade. O que você destaca, Rose? Foi a convenção do PP. O Ricardo Nicolau esteve presente lá, conseguiu confirmar também o maior tempo de TV, uma aglomeração de partidos na aliança dele, PSD, PP, PDT, PSB, Solidariedade. A leitura, por exemplo, do Issa Abraham, que eu ouvi ontem, é que o Nicolau já conseguiu uma vitória, porque no momento de grandes extremismos no país, ele conseguiu, numa aliança, colocar partidos de esquerda, de centro e de direita apoiando a candidatura dele. Ele vai ter um tempo de TV com vantagem em relação ao Amazonino Mendes, muita vantagem em relação ao Alfredo Nascimento e ao José Ricardo e também ao capitão Alberto Neto. Mas eu sinto ali na coligação que todo mundo ainda muito na expectativa se ele consegue um fôlego bom, né, de ter visibilidade, ser conhecido, atrair a confiança da população para conseguir ultrapassar quem está na frente dele nas pesquisas eleitorais. Um dado que eu gostaria de destacar é que ontem, como o vice dele é médico, né, o filho do deputado Belarmino Lins, do Jorge Lins, eles colocaram ali que é a dupla, a chapa da saúde. Aí Arthur, mais uma vez, repetiu aquela coisa da aglomeração na hora da chegada do candidato, nas convenções, né? Isso
realmente acho que é muito ruim. Eu já tomei a decisão, Arthur, de não participar de coletivas que não tenham cuidado com a saúde do jornalista, cuidado com a saúde dos técnicos, cuidado com a saúde dos próprios candidatos, porque, além disso, os aliados, os apoiadores vão se aproximando e fica aquela aglomeração. Eu fiquei de longe, não acompanhei essa coletiva, tenho que ir trabalhar, acho que é importante, para quem trata de política, observar as movimentações, estar presente na rua, né? Mas é muito complicado a continuidade de uma campanha dessa maneira, né? Não só do Nicolau, todas as outras repetiram momentos assim, até quem fez a tal do carro também repetiu. Acho que é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande que cabe aos candidatos. Sim, acho que a Justiça Eleitoral pode puxar um pouquinho também, isso, apesar de não ser a função dela, mas é um momento diferente. E a Fundação de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas. Acho que não dá para deixar assim. Mas como é Manaus, né, minha filha? Eu não sei. Acho que vai acabar ficando solto de novo, como foi toda a pandemia, né? Um descontrole nessa circulação das pessoas. E, Rose, isso também acontece não somente aqui na cidade, mas no interior do estado, né? A gente tem visto algumas fotos dos candidatos, dos pré-candidatos e agora candidatos. Isso tem se repetido bastante em algumas cidades do interior do estado. Destaco alguns dias de Maués. Teve uma aglomeração lá no município e em outros também a gente pede essa atenção da Fundação de Vigilância em Saúde também. Sem máscara, a irmã Capuru sim, também é uma irresponsabilidade, sendo que há claramente um aumento do registro, pessoas próximas a todo mundo que a gente conhece falando de pessoas que estão agravando e continuam morrendo, porque não há vacina, não há tratamento ainda certeiro para essa doença, né? Acho que a gente está avançado no tempo, Arthur, mas a gente não pode deixar de falar da pré-candidatura do Alfredo Nascimento, né? Alfredo Nascimento do PL e Conceição Sampaio do PSDB. O que teve lá que você destaca? Nós não temos áudio, não vai dar tempo de botar áudio, né? Bom, teve a convenção, participando lá o PSDB, finalmente confirmando o apoio do prefeito Arthur Vigílio à candidatura do Alfredo Nascimento, como você colocou, a Conceição Sampaio, ex-deputada federal, como vice na chapa dele. De forma mais resumida, assim, do tempo todo de fala que teve ali na convenção do PL, acho que o maior conteúdo não foi nem de apresentação do Alfredo Nascimento, foi de reconhecimento da gestão do Arthur Vigílio Neto. Essa era uma grande expectativa de como é que ia ser o tom dessa campanha, né? Algumas pessoas achavam que o governador Wilson Lima, o prefeito Arthur Vigílio, até ouvi um pesquisador e analista político, Alfrânio Clares, nesses dias, da Exxon, ele achava que eles deveriam ficar um pouquinho mais distanciados para que os candidatos apoiados por eles não fossem alvos de críticas em função de coisas negativas que estejam associadas aos dois. E a gente falou aqui que esse não era o perfil do Arthur Neto, né? O Arthur Vigílio Neto é alguém muito atuante na política, dificilmente tomaria uma decisão dessa. Foi o que aconteceu. Ontem estava lá presente com a primeira-dama, Elizabeth Paleico, na convenção, falou bastante de forma crítica em relação a algumas coisas que ele está sendo alvo. Ele diz que são perseguições políticas, né? E todas as falas, a maioria, de muito reconhecimento em relação ao que consideram positivo, ao que acham ter positivo na gestão do Arthur Vigílio Neto. Como, portanto, ao próprio Alfredo Nascimento tentar dizer que foi prefeito, que fez uma boa gestão, que era bem avaliado em relação a prefeitos de várias capitais no Brasil, na época que ele foi prefeito, acho que há quase 20 anos, nem sei, não consigo fazer esse cálculo aqui tão imediatamente. Mas há muito tempo, então não está tão fresco na cabeça das pessoas, né? Acho que, em resumo, posso destacar isso. O deputado Marcelo Ramos não estava presente, porque, como a gente falou ontem, foi confirmada aí a Covid, né, com ele. E há um detalhe que eu achei muito interessante. Uma das primeiras falas foi do Carijó, que na época que o Alfredo era prefeito, era o presidente da Câmara, e foi ali quem conduziu uma pernada no Alfredo, né? Porque ele deixou tudo articulado para que determinada grupo ligado a ele continuasse na administração da prefeitura, quando ele foi se tornar ministro do governo Lula, e o Carijó, em cima da hora, fez tudo diferente e se associou ao grupo do, então, governador Amazonino Mendes.
Da mesma forma, lá no palanque do Ricardo Nicolau estava o Bosco Saraiva, que era vice-governador do Amazonino Mendes, e chegou a essa função nas articulações lá da campanha por meio de uma indicação do próprio Arthur Virgílio, porque ele era do PSDB, né? E também na época do senador Omar Aziz. E hoje não estava amazonino, estava lá no palanque do Ricardo Nicolau. Já começou a circular, né, vídeos do Eduardo Braga da eleição passada, fazendo críticas e ironias ao amazonino. Então você vê que há a rearrumação dessas forças políticas em alguns palanques e que isso deve apimentar, deve ser o tempero de muita coisa que ainda vai ser dita por eles e por nós e pelos próprios eleitores ao longo dessa campanha aí de 45 dias até o dia da eleição. E com o fim das convenções, a gente tem aqui as definições, Rose, para a gente finalizar. Davi Almeida, do Avante, terá como vice Marcos Rota, do DEM. Ricardo Nicolau, do PSD, tem como vice o médico urologista Dr. Jorge Lins, do PP. José Ricardo, do PT, nomeou como vice na chapa Marclise Siqueira, do PSOL. Amazonino Mendes e Wilker Barreto, do Podemos. Alberto Neto, Republicanos, terá como vice o empresário Orsini Júnior, do PMN. Alfredo Nascimento, PL. Conceição Sampaio, PSD. Alfredo Menezes, Patriota, e o delegado Rafael Costa e Silva, do Patriota também. Chico Preto, Democracia Cristã, e Augusto César, do mesmo partido, Coronel. Romero Reis e o contador Eduardo Costa disputam a eleição pelo Partido Novo. Marcelo Amil e Dora Brasil formam a chapa também por o sangue do PCdoB. Gilberto Vasconcelos e Maria Auxiliadora Castro disputam a candidatura aí pelo PSTU, e o primeiro turno acontece no dia 15 de novembro. Rose, muito obrigado pelas informações. Amanhã tem mais ou qualquer novidade ao longo do dia. Um prazer participar desse programa, praticamente. Hoje não foi uma coluna, foi um programa sobre política, né? Obrigado, Rose. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. Agora em Manaus, 9h04, 9h04 na capital amazonense. Muito bom dia, você acompanhando a Band News Difusora FM, tanto pelo nosso dial 93.7, quanto pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, ou ainda a nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, e a nossa live pelo Facebook. A gente mantendo aqui muito bem informado nesta manhã de quinta-feira. Os riscos de acidentes na Avenida General Rodrigo Otávio, na zona sul da capital, por conta da ausência, colocaram aqui da ausência
da faixa de pedestres. Quem tem os detalhes é o Guilherme Guedes. Na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japim, na zona sul de Manaus, a população denuncia o risco de acidentes na travessia, devido à falta de faixas de pedestres. Por se tratar de uma via de acesso ao centro de Manaus e para o bairro Coroado, na zona leste, interligando com outras avenidas, o fluxo de trânsito registra uma série de ocorrências semanalmente. Sem as faixas de segurança aos pedestres, a dificuldade na travessia aumentou nos últimos meses, em que foram realizadas obras de pavimentação na via, que cobriram as poucas faixas na área. As faixas de pedestre, aqui da Rodrigo Otávio, que sumiram com algumas obras, com certeza isso deixa um perigo eminente, porque muitos motoristas só param quando vem um aglomerado de alunos querendo atravessar. E ver as pessoas driblando o trânsito porque não tem faixa de segurança, não foi pintado ainda e não tem previsão de pintura disso aí. Após 2 dias de buscas no rio Juruá, no município de Itamaraty, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas encontraram partes de restos mortais. A suspeita é que sejam do comandante da embarcação que explodiu no último sábado, Manuel Pereira da Silva, de 52 anos, que estava desaparecido. De acordo com o subtenente Isaías Reis, o comandante da equipe de mergulhadores, os ossos foram encontrados a pelo menos 200 metros do local da ocorrência. 32 municípios do Pará saem da bandeira amarela para verde, definido pela capacidade hospitalar controlada e pela evolução em fase decrescente de contaminação pela Covid-19. As determinações estão no Diário Oficial, que trata sobre o projeto Retomada das Atividades do Estado. A partir da bandeira amarela é permitido o retorno de teatros, cinemas e serviços de educação. Na bandeira laranja, ficam autorizadas as academias, os bares, os restaurantes e as imobiliárias. Até então, a orientação do Estado era que estes setores permanecessem fechados pelos municípios. Vale lembrar que o Pará é o epicentro da doença no norte do país, com o maior número de casos da Covid-19. Informações agora de Brasília com Ângelo Nascimento. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, Carlos e Flávio Bolsonaro, vão depor como testemunhas no inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal, que apura a realização de atos antidemocráticos. A oitiva será feita pela Polícia Federal, que já intimou os dois. De acordo com a delegada Denise Dias Rosas Ribeiro, os 2 filhos do presidente têm a colaborar com a apuração por causa da ligação política com alguns dos investigados. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado contra a oitiva de ambos, mas a PF não mudou de posição. Para o órgão, não há indícios de envolvimento deles nas manifestações e que as oitivas não seriam fundamentais para a apuração do caso. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, mas há uma discussão jurídica sobre a necessidade ou não de autorização judicial para ouvir testemunhas. 9h08. Os deputados do Amazonas em Brasília reagem à saída da empresa Sony em Manaus. A gente confere agora os detalhes na reportagem de Gabriele Moura. Mais de 200 funcionários devem ficar desempregados com a saída da empresa japonesa Sony do Polo Industrial de Manaus. O anúncio feito nesta terça-feira em comunicado à imprensa diz que a fábrica será fechada após 48 anos de atuação em março de 2021 e as vendas de produtos de consumo como TVs, áudio e câmeras serão encerradas em meados do próximo ano. A decisão é justificada como uma resposta ao ambiente recente do mercado e tendência esperada para os negócios gerada pela pandemia. O deputado federal Marcelo Ramos, do PL, diz que vai falar com o Ministério da Economia para tentar reverter a situação. As empresas que aqui estão instaladas não vão para outros estados da federação. Vão sair do Brasil trazendo prejuízo de não arrecadar tributos, trazendo prejuízo de não gerar emprego, prejuízo de não gerar riqueza. Nós vamos buscar sensibilizar o Ministério da Economia e o próprio Parlamento brasileiro de que é preciso garantir segurança jurídica e estabilidade para o modelo Zona Franca de Manaus. Na internet, o deputado federal José Ricardo, do PT, conta que o governo federal ameaça a Zona Franca de Manaus com a retirada de incentivos fiscais. Os demais negócios do grupo Sony no Brasil, como games, soluções profissionais, music e cinema, continuarão a operar. Segundo o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o CEAM, Wilson Périco, a decisão da empresa de deixar o Brasil é lamentável. Bom, primeiro, nós temos que lamentar, né?
a decisão da empresa, foi a decisão do corporativo da empresa de encerrar essas atividades aqui no Brasil. Então, o maior impacto que nós temos aqui em Manaus é a questão social, os empregos, e eu espero que o impacto seja o menor possível. A economista Denise Cassama fala que outras empresas podem tomar a mesma atitude de sair do PIN, já que a Zona Franca de Manaus segue incerta pela pauta da reforma tributária. Evidente, a gente vê isso com tristeza, são mais de 200 pessoas aí que vão ficar desempregadas, vão deixar de consumir, vai dar mais de 1.000 pessoas aí numa situação bastante delicada e aí prejudica a cadeia econômica de uma forma geral. As empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus geram em média 13.000 empregos diretos e indiretos. Procurada, a Sony diz em nota que por uma decisão interna, nenhum executivo da empresa vai se pronunciar sobre o assunto. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h11. Obviamente que o assunto não poderia ser outro, né? A saída da empresa Sony aqui de Manaus, do Brasil, pegou todo mundo aí de surpresa, apesar de alguns especialistas já relatarem que a Sony vinha tendo alguns problemas. Enfim, Marcos Evangelista, nosso economista, que sempre discute esses assuntos conosco, está aí na ponta da linha. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. É um risco, né? Inclusive para que outras empresas tomem essa atitude. Esse tipo de postura da Sony nos deixou surpresos, uma vez que ela já estava há mais de 40 anos funcionando aqui no Polo Industrial de Manaus. Ela produz diversos produtos, mas acredito que foi uma estratégia da empresa, uma vez que ela não está saindo da Zona Franca, ela está saindo do país, está saindo do Brasil. Então, isso aí pode ter sido baseado em vários fatores. A gente nunca vai saber realmente qual é a estratégia da empresa. O que a gente sabe é que esses ataques aqui no nosso modelo Zona Franca de Manaus acabam trazendo uma insegurança jurídica. O que seria isso? Justamente o medo do futuro. Você não sabe se realmente os incentivos fiscais que hoje as empresas têm que vão ser perpetuados até 2053, que é onde nós temos aí a extensão do modelo Zona Franca de Manaus até o momento. Então, uma vez que vem esses ataques, a diretoria, a alta cúpula da empresa, de repente pode ter tomado a decisão que o mercado brasileiro é instável, simplesmente aí aconteceu o que vai acontecer. Essa decisão, se eu não me engano, a empresa ainda vai funcionar até em março de 2021, onde nós teremos aí dezenas de pessoas sem empregos e afetando, logicamente, toda a cadeia da nossa economia, porque uma vez que a pessoa lá na ponta da indústria fica sem emprego, é menos uma pessoa sem receita suficiente para estar consumindo. Se você não está consumindo, obviamente, você está parando aí a esfera da economia. Então, infelizmente, está acontecendo isso com a Sony e nós temos o receio que a gente tenha aí um efeito cascata, como você falou, que isso se repita com outra indústria aqui instalada no Polo Industrial de Manaus. A gente corre esse risco mesmo, Marcos? Ô, Samara, você está aí. Bom dia. Bom dia. Exatamente. Não é que a gente corra o risco, mas sempre fica aí aquele receio. A mesma coisa quando a Pepsi saiu aqui no nosso modelo, a gente achava que poderia ter um efeito cascata com as outras indústrias de concentrados. Graças a Deus, pelo menos ainda não ocorreu. Mas a Sony é uma grande marca, uma marca conceituada. Existem concorrentes aqui, por exemplo, Samsung, que emprega aí já milhares de pessoas. Temos aí também a LG. São grandes potências que, se seguirem o mesmo caminho da Sony, aí sim nós estaremos numa situação muito pior do que além da saída da própria Sony. E, Marcos, a gente entra agora na discussão dos incentivos fiscais. Eles são suficientes para manter as empresas aqui? Veja, o que acontece, para o nosso ouvinte entender. Por que as empresas deixam de ficar ali próximo do polo consumidor do país, que é no sul e sudeste, para vir aqui para o extremo norte, no Amazonas, no meio da floresta? É justamente por causa disso, Samara. Os incentivos fiscais fazem com que tudo que seja produzido
no polo industrial de Manaus saia mais barato do que qualquer local do país. Então, é justamente esses incentivos, esses benefícios fiscais que fazem com que as indústrias venham aqui se instalar. Por exemplo, todas as fábricas de moto e praticamente todas de bicicletas estão instaladas aqui no polo. Por quê? Justamente por causa disso. O custo operacional dela aqui faz o produto ficar em torno de 50% mais barato do que o custo de produção em qualquer outro lugar do país. No momento que a gente tem uma incerteza do futuro, as empresas têm seus planejamentos estratégicos, né, que pode ser o que tem acontecido com a Sony, e ela começa a repensar se vale a pena ou não permanecer na nossa região com todas as dificuldades, principalmente de logística, que nós temos aqui no estado do Amazonas. Marcos Evangelista conosco todas as quintas-feiras, tratando de economia financeira, economia para toda a sociedade. Quero agradecer pelos esclarecimentos, pela opinião. E quinta-feira estaremos aqui de volta, mas na internet, como é que lhe encontramos? Com toda certeza, Arthur. Nós estaremos aqui na próxima quinta. Você pode encontrar o Marcos Evangelista lá no canal do YouTube. Né? Acessa lá, você vai ver muita coisa falando sobre incentivos fiscais, sobre acesso a crédito e diversos temas da nossa economia. Obrigado, Marcos. Um grande abraço, até a próxima quinta. 9h16. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas diz que há crescimento na média móvel de internações causadas pela Covid-19, mas nega uma segunda onda da doença no estado. Os detalhes a gente confere agora direto da redação com Gabriele Moura. Os dados de notificação registram um aumento da ocupação em 6% nos leitos públicos de UTI e 10% nos leitos privados. Nos leitos clínicos, houve um crescimento de 20% de ocupação na rede pública e 30% na rede privada. Na semana passada, a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, confirmou esse aumento. Os nossos dados demonstram que nós estamos tendo um pequeno aumento no número de casos, principalmente depois de semanas onde a curva de casos era descendente. Em nota, a FVS disse que esse aumento no número de infecções e internações é reflexo das aglomerações cada vez mais frequentes e o abandono das medidas de prevenção, como distanciamento social, o uso constante de máscara e lavagem frequente das mãos. Os casos que necessitam de internação são de maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades, que entraram em contato com quem se expôs em aglomerações e não cumpriu as regras de segurança. Um áudio que circula na internet afirma que o governo teria confirmado uma segunda onda de Covid-19 aqui no estado. Procurada pela Band News Difusora FM, a Secretaria de Comunicação do estado não confirmou e nem negou a veracidade da informação. O crescimento da média móvel de internações levou o governo do Amazonas a suspender a reabertura do hospital de referência no tratamento da doença, o Delfina Aziz, para atender outras áreas, conforme havia anunciado na última segunda-feira, dia 14. O número de infectados no Amazonas é de 128 mil. Já o número de mortes chega a quase 4 mil. Em Manaus, a temperatura é de 28 graus. Obrigado pelas informações da repórter Gabriele Moura. Ainda é um perigo e a gente vai continuar acompanhando todos esses casos e essas atualizações. Vamos falar agora sobre falta de manutenção no Parque do Mindu, que tem preocupado os moradores e também visitantes. Detalhes com a repórter Tawane Costa. A falta de iluminação e serviço de limpeza na área do Parque Municipal do Mindu, na zona centro-sul, é motivo de reclamação pelas pessoas que circulam no local diariamente. Quem procura o ambiente para caminhar ou fazer atividades físicas diz que o local se tornou perigoso. O skatista Valdenilson Nascimento relata a situação. Faz umas semanas que os fios que interliga a esquadra do Passeio do Mindu, onde são praticados futebol, skate, e tem a área de caminhada também, né, ali no Passeio do Mindu, que está dificultando muito, se tornou um lugar perigoso, né, devido a estar sem energia, né. As pessoas não podem mais fazer atividade física porque não tem energia e estão naquela área ali. Quem também passa pela rotatória percebe que o problema se repete. É possível ver que no local há sinais de abandono e risco de proliferação de insetos transmissores
transmissores de doenças. Para o ouvinte Carlos Silva, a falta de iluminação da área prejudica o condutor que passa no local. Aquele monumento que era para ser algo bonito, hoje está muito largado, com muito mato, muito sujo, lixo ao redor. Sem comparado com a iluminação à noite, complica um pouco a visibilidade do motorista, do condutor. Não é tão claro, né? A via não se torna tão clara devido a essa escuridão por lá, a falta de iluminação se torna um pouco perigoso, né? A área é uma das unidades de conservação e recebe centenas de pessoas todos os dias. Sua viagem com Ricardo Freire. As praias desertas continuam esperando por nós dois. Bem-vindo a bordo. Eu sigo falando de praias sem aglomeração para você considerar quando terminar a sua quarentena. Hoje a gente chega ao Ceará. O litoral cearense é pródigo em praias com densidade demográfica mínima na areia. Aliás, é muito raro você ver uma praia cearense tomada por guarda-sóis. Mesmo em Fortaleza, você vai encontrar aglomeração nos fins de semana lá na Praia dos Crush, um trecho da praia de Iracema que está na moda. Mas se você for à Praia do Futuro, que ainda está dentro de Fortaleza, a 10 minutos de táxi da zona hoteleira principal, você só vai encontrar alguma aglomeração nas barracas de praia, que ficam pertinho do calçadão. Mas em frente às barracas, e tem muita areia entre as barracas e o mar, e também para os lados, porque as barracas não são exatamente uma ao lado da outra, você vai encontrar muito espaço livre até no domingo, até no feriado. A situação se repete fora de Fortaleza também. Na maioria das praias, vai ter um trechinho de barracas e depois uma praia ampla, extensa e vazia para quem quiser caminhar e tomar sol com distanciamento social. Você vai encontrar alguma aglomeração, isso sim, aliás, muita aglomeração, na noite de algumas praias muito procuradas justamente por quem gosta de muvuca. Então, se você não quer se incomodar com o comportamento dos outros nesse momento da pandemia, você deve evitar praias como Jericoacoara e Canoa Quebrada. Mas eu vou sugerir duas praias que não oferecem sequer tentação de vida social noturna. Uma é a praia de Fortim, a 140 quilômetros de Fortaleza, na direção leste. Fortim atrai kitesurfistas e gente que quer sossego. E o município de Aquirás, do lado de Fortaleza, tem alguns resorts de pequeno porte, como o Dom Pedro Laguna e o Carmel Charme, em praias que praticamente não recebem visitantes de fora. Nas praias do Ceará, só se aglomera quem quer. Vai por mim, viagem na viagem. As praias desertas continuam esperando por nós dois. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal.
9h24, mais um bloco do Band News Manaus. Quero agradecer por essa carona boa, você motorista de táxi, de aplicativo, você caminhoneiro, a todos que estão sintonizados na nossa programação. Participe, 993519370, 993519370. Samara, aquela situação lá da Coronel Teixeira, liberada, né? Já tinha sido liberado. Já tinha sido liberado. O nosso ouvinte de primeira mão mandou pra gente aqui mensagem dizendo que tinha passado por lá. Sim. E a idosa que havia sido atropelada, primeiro momento disseram que ela até havia morrido, mas não morreu, recebeu atendimento do SAMU e foi conduzida a uma unidade de saúde da capital. Tem chamado a atenção ali na Avenida Brasil, na área da Feira da Compensa, trânsito muito concorrido, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o trânsito. Agora vamos trazendo as atualizações, porque os deputados estaduais pedem à Amazonas Energia a suspensão do reajuste médio de 8,5% da tarifa de energia elétrica previsto para este ano. A proposta foi feita pelos parlamentares em audiência pública realizada ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles afirmam que, em meio à crise causada pela pandemia, com uma alta taxa de desemprego, este não é o momento mais adequado de elevar custos aos consumidores amazonenses. Teve alguns parlamentares que definiram a situação como imoral. E o representante da Amazonas Energia não gostou, não disse que seria imoral, porque uma empresa é privada e precisa, né, de recursos, precisa se manter e levar um bom serviço à população. Mas com 8,5% de aumento também acho que já é demais. Eu achei interessante que um dos argumentos dado pelo representante da empresa, Amazonas Energia, é que tem empresas de reciclagem de papel localizada no Polo Industrial de Manaus que recorrem constantemente à justiça para não pagar o que é devido. Que situação! E a gente aqui tem acompanhado diversas fiscalizações feitas pela Amazonas Energia com a Delegacia do Consumidor, flagrando realmente empresas localizadas no Distrito Industrial 1 e 2, fazendo altos gatos, altos leões, né, na ligação de energia elétrica. Aí vão e recorrem na justiça e dizem que não, eles não têm que pagar tudo isso, eles têm que pagar o que acham que tem que pagar. Olha só a situação que a gente vive aqui no estado do Amazonas. E quem acaba pagando essa conta é a classe média, de qualquer forma. Sim. É o assalariado. E quando não dizer a classe menos favorecida, que também está ali pagando a todo custo, a toda pena, a sua energia elétrica, porque a fatura chega todo mês. Não tem jeito. E quem tem responsabilidade paga em dia. Quem continua com o seu trabalho, continua pagando em dia. Enquanto isso, tem empresas que se acham no direito de recorrer na justiça porque estão achando que estão pagando muito alto. Vamos todo mundo para a justiça, porque eu acho que eu estou pagando alto também pelo consumo que eu tenho em Pois casa. é, e lá em casa também. E eu acho interessante isso que você falou, Samara, porque não importa quantas vezes a energia vai cair esse mês lá no meu bairro, na minha rua. Mas no fim do mês a conta vai estar lá. Mesmo valor, ou até um pouquinho maior. Justamente. Sempre vem, né? Uns centavos a mais, uns realzinho a mais na conta todo mês, mas é isso, realmente. A gente não vê esse desconto quando cai a energia. Ontem mesmo, estava tendo um grupo aqui na rede social e dizendo, gente, passava mais de 9 horas que a energia não voltava devido a um transformador e nada da equipe chegar lá no bairro, se eu não me engano, no Parque 10, e nada de resolver essa situação. 9 horas sem energia, num dia quente como Manaus, sem energia, é complicado. E fica essa situação realmente, a gente entende o lado da empresa, mas é preciso também entender o lado do consumidor. Aumento, a gente já está acostumado com tanto aumento, mas 8,5% já está um tantinho a mais. Eu acho que aumento eu acho que deve ter, mas 8,5% eu acho que já está demais. Mas a gente vai ver essa situação no mês que vem, porque tem uma consulta pública da ANEEL na página, na internet, buscando saber da população sobre esse aumento. O resultado deve sair no mês que vem, a gente vai estar realmente falando ainda sobre este assunto, porque o aumento que foi batido o martelo vai passar a vigorar a partir do dia 1º de novembro. E acompanhe aqui a nossa programação, que a gente vai estar atualizando você, ouvinte da Band News Difusora FM. A gente fala agora sobre os novos registros. Com 701 novos registros, chegam a
a 128.851 os casos confirmados de coronavírus no Amazonas, com 3.920 mortes registradas. Os números constam no Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde. Ao todo, são 46.236 casos em Manaus e 82.615 no interior do estado. O boletim acrescenta ainda que 15.620 pessoas com diagnóstico da Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Um homem de 59 anos é preso ao ser flagrado com 13 peles e couros de animais silvestres, além de 12 crânios de onças na zona rural do estado de Rondônia. Na ocasião, 3 espingardas e uma armadilha usada para caçar também foram encontradas. Durante a apreensão, o homem disse aos policiais que ganhou as peles de amigos, e que o armamento seria para proteger a família. Ele deve responder por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo. Já pensou, hein? Tô pensando aqui nessa questão. 12 crânios de onças na zona rural do estado. A gente está perdendo as onças lá no Pantanal, gente. É um abrigo de onças por causa da queimada. Queimadas. E aqui tem gente brincando de caçar onça. Não é possível. 12 crânios de onça para se encontrar. Ah, eu ganhei de um amigo. Espia, mano. Tá bom. Atualizações agora de Brasília, chegando com João Pedro Melo. Mesmo diante de um quase enterro por parte do presidente Jair Bolsonaro, a proposta do chamado Renda Brasil pode ressuscitar nos próximos dias, sendo colocada dentro do orçamento de 2021. A ideia foi retomada após uma reunião do chefe do executivo com o relator da matéria, o senador Márcio Bittar, nessa quarta-feira. O senador não informou de onde sairá o recurso para bancar o novo projeto social, mas a expectativa é de que o material venha do Congresso Nacional e não mais do executivo. Na avaliação de Bittar, esse novo programa será necessário em função do fim do pagamento do auxílio emergencial, que tem parcelas de R$ 300 e termina em dezembro. Como relator do orçamento, ele me autorizou a refazer os estudos, a conversar de novo com os líderes do governo, do Senado e da Câmara, e preparar um projeto. Projeto preparado, claro que ele vai voltar aqui para o presidente dar a última palavra. A convicção é que tem que ser criado, o melhor é que se crie agora, não deixar para o ano que vem. Seu caminho. Vamos falar sobre o trânsito. Atenção, você condutor que está saindo da Zona Leste pela Avenida Cosme Ferreira, chegando na rotatória, trânsito intenso, inclusive na saída da Avenida das Torres, naquela alça de retorno, até que tem um trânsito bom, tem alguns congestionamentos, mas é mínimo para quem está saindo, inclusive ali daquele supermercado, açaí atacadista, e vai retornar pela Avenida das Torres, tem uma pequena lentidão. Hoje, o trânsito na Efigênio Salles até que está bem melhor do que ontem nesse horário. Ontem tinha congestionamento em quase toda a extensão, pegava toda a Avenida Darcy Vargas. Hoje tem congestionamento ali nas proximidades do Tribunal de Contas e meio quilômetro antes. Passando dali, o trânsito melhora. Agora, no sentido oposto, na mesma região, tem congestionamento. Darcy Vargas tem trânsito bom, tem o Mário Pinto da Costa, dá para seguir em ambos os sentidos, assim como na Avenida Jacira Reis. Vamos para a zona norte da capital amazonense, na Avenida Noel Núteus, no sentido bairro. O trânsito moderado tem semáforo próximo ao Banco Bradesco que está apagado. E neste momento, uma equipe de agentes de trânsito e equipe técnica estão no local para resolver essa situação desse semáforo que desde cedo está apagado, com o trânsito aí mais moderado para o horário. Então siga com atenção, condutor, na Avenida Noel Núteus, na zona norte da capital amazonense. 9h34 e cura de hanseníase chega a mais de 90% no Amazonas, segundo o Ministério da Saúde. Informações é de Alex Ferreira. A hanseníase ainda é um problema de saúde pública e, apesar de controlado, ainda causa incapacidades físicas, que são avaliadas em 2 momentos: diagnóstico e cura. A doença é uma infecção crônica causada por uma bactéria transmitida pelo ar, como fala o dermatologista Luiz Eduardo. Que é transmitida através da via inalatória, ou seja, através do contato respiratório prolongado, assim, da convivência de muito tempo, assim, muitas pessoas habitando na mesma casa. Então, assim, é uma doença que é transmissível através do ar, né, das vias aéreas da via inalatória. O Ministério da Saúde apresentou nessa
quarta-feira os indicadores de hanseníase 2019 no Brasil. Conforme o índice, o Amazonas alcançou no ano passado 92,2% de pacientes recuperados, a maior taxa de cura dos últimos 30 anos. O gerente de epidemiologia da Fundação Alfredo da Mata, Jamile Júnior, atribui o resultado à intensificação do monitoramento e ações de combate à doença. E isso vem refletido nos indicadores de monitoramento da doença, né? Um dos principais indicadores é o percentual de cura. Nos últimos anos, o estado do Amazonas vem tendo uma melhora significativa deste indicador. E no ano de 2019, o estado alcançou seu melhor índice, que foi de 92,2% de cura dos pacientes diagnosticados. A falta de sensibilidade, como calor ou frio, é um dos principais sintomas, explica o Dr. Luiz Eduardo. Normalmente, nas fases iniciais, ela se manifesta por uma mancha branca ou um caroço vermelho que tem perda da sensibilidade. Como é que é isso? É uma lesão de pele que a pessoa sente uma espécie de dormência, ela não consegue distinguir o frio do quente. Com a descoberta no início, a possibilidade de cura da doença é bem maior, destaca a representante do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro. A gente precisa incansavelmente tanto trabalhar com a população de forma que a população possa conhecer os sinais e sintomas, como também trabalhar com os profissionais de saúde para saber reconhecer a hanseníase e fazer busca ativa e fazer o diagnóstico o mais cedo possível. É a primeira vez desde 1990 que o Amazonas alcança o índice, classificado com conceito bom, que atinge percentuais acima de 90% na cura dos pacientes nos parâmetros do Ministério da Saúde. A escala começa no conceito precário, para índices de cura abaixo de 75%, seguido por regular para taxas entre 75% e 89,9%. 9h36, sem faixas de pedestres, população denuncia a travessia com risco de acidentes na Avenida General Rodrigo Otávio, na zona sul da capital. A reportagem é de Guilherme Guedes. Após a Avenida General Rodrigo Otávio, que corta a Zona Leste e a Zona Sul, receber uma obra da Prefeitura de Manaus, algumas faixas deixaram de existir no local. Isso tem preocupado a população que circula na região. O universitário Tony Alves conta que muitos condutores não param o veículo para os pedestres fazerem a travessia de forma segura. As faixas de pedestre, aqui da Rodrigo Otávio, que sumiram com algumas obras, com certeza isso deixa um perigo eminente, para os pedestres, já que os carros não respeitam a sinalização, avançam, então não tem nem onde a gente se basear em atravessar ou os carros pararem, O ouvinte da Band News Difusora FM, que não será identificado, é condutor e passa todos os dias pela avenida. Ele relata preocupação ao ver os pedestres se arriscando entre os carros. Mas é inadmissível passar todo dia ali pela Rodrigo Otávio e ver as pessoas driblando o trânsito porque não tem faixa de segurança, não foi pintado ainda e não tem previsão de pintura disso aí. E acreditar que o carro vai dar uma freadinha para a pessoa poder passar. Nas proximidades, existem unidades de ensino, agências bancárias e outros estabelecimentos, em que o acesso de pessoas é frequente. Mas o estudante Bruno Afonso afirma que os condutores só param quando veem um aglomerado de alunos querendo atravessar. Colocou uma nova camada de asfalto nas avenidas de Manaus, também é necessário que coloque imediatamente a sinalização indicando a faixa de pedestre, porque muitos motoristas só param quando veem um aglomerado de alunos querendo atravessar. Então, é muito complicado para nós ter que esperar esses condutores que não respeitam. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Semif, informa que a Avenida Rodrigo Otávio vem recebendo os serviços de recapeamento em toda a extensão. Os trabalhos estão ocorrendo diariamente. Após a finalização do serviço, será feita toda a sinalização vertical e horizontal. A pasta não informou a previsão de término das obras. 9h agora 39 e empreendedores do Amazonas são os mais otimistas do país e acreditam que a economia deve voltar a crescer em 9 meses. Detalhes com Ricardo Chaves. Os micro e pequenos empresários do Amazonas são os mais otimistas do país e esperam que a economia volte ao normal dentro de 9 meses. O indicativo do Amazonas fica bem abaixo da expectativa nacional do setor, que espera que dentro de um ano os empreendimentos deixem de sofrer os efeitos da pandemia. Os números são da 6ª edição da pesquisa Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios, conduzida pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, realizada entre o dia 27 e 30 de julho. Cerca de 90% dos negócios do Amazonas
tiveram seu faturamento afetado durante a pandemia, o que indica um cenário difícil. A maioria esmagadora dos pequenos negócios do estado diminuiu 77% o fluxo. Em contrapartida, 74% tiveram de implementar mudanças para sobreviver à crise, como a adoção de vendas à distância. É o caso da dona de uma papelaria e loja de artigos de festa, Elinalva Cordovil. Tivemos uma queda de basicamente 50% das vendas. A gente entrou em contato com cada cliente que já tinha agendado o seu evento, nesse período, para que eles não cancelassem o seu evento, Depois disso, fizemos um reajuste nos nossos kits de festas. Aí também começamos a trabalhar com a questão do delivery e os pedidos estão aumentando cada vez mais. Outros números da pesquisa apontam que 22% dos empreendedores amazonenses passaram a ampliar a presença online. Dona de uma loja de maquiagem, Michele Barros, diz que teve que criar estratégias para atingir novos públicos por meio de vídeos. A minha loja, ela por enquanto é 100% virtual, Minhas vendas ficaram muito mal. Eu comecei a criar estratégias, eu comecei a gravar vídeos, que eu não fazia, eu não gravava vídeos. Mas foi ali o que deu uma segurada ali nas minhas vendas. Melhorou muito logo em julho. Pensando, expandir um pouco, pegar outras coisas para vender, só álcool em gel mesmo. O coordenador de acesso a crédito pelo Sebrae Amazonas, Evanildo Pantoja, avalia que a pesquisa confirma que o cenário começa a melhorar para o empreendedor amazonense, com uma economia que dá sinais de retomada, redução de demissões e início das primeiras contratações. Então, o empresário está também fazendo, digamos assim, a sua parte, fazendo também todo um trabalho de adequação à nova realidade, Então, a gente não foi ofertado tanto crédito que nem nesse período agora. Então, essas medidas com certeza ajudaram bastante nesse sinais de retomada. Tem um dado muito importante na pesquisa, que inclusive houve contratação. A pesquisa do Sebrae aponta ainda que o empreendedor amazonense é majoritariamente do sexo masculino, tem de 36 a 45 anos de idade, com ensino médio completo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas e 43 minutos. O resultado da licitação para as obras de pavimentação no trecho C da BR-319, entre o quilômetro 198 e o quilômetro 250, será divulgado na próxima terça-feira, dia 22. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A recuperação foi pauta de reunião entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e a pasta federal. Lançado em junho, o processo para a contratação da empresa foi retomado no mês passado, após liberação pela Justiça Federal. Em vídeo publicado nas redes após a reunião com o ministro Wilson Lima, destacou o empenho do governo federal em destravar o projeto de recuperação da BR-319, via importante para a mobilidade e a economia na região. Cerca de R$18 mil em mercadorias ilegais são apreendidas pela Receita Federal em empresas de transporte aéreo de cargas localizadas na zona oeste de Manaus.
Entre as apreensões haviam relógios digitais, controles remotos, cabos de áudio, repetidores Wi-Fi, baterias, entre outros produtos. Os eletroeletrônicos estrangeiros não possuíam documentação legal que comprovasse a importação ou a venda. O Ministério Público Federal denunciou os administradores de fato da empresa Tapajós Serviços Hospitalares por sonegarem mais de 4 milhões de reais em contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades e fundos como o SENAC, o SESC e também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Como administradores da empresa, Francisco de Almeida Aguiar, que também utilizava um nome falso, e Gilberto Souza Aguiar deixaram de repassar entre fevereiro e dezembro de 2015 mais de 3 milhões de reais e de contribuição à Previdência de mais de 600 mil reais de contribuição de intervenção no domínio econômico destinado a essas entidades. O governo do Pará e a Agência Nacional de Energia Elétrica firmaram 2 acordos de cooperação técnica que devem mudar o processo de concessão de licenciamento ambiental no estado e melhore o setor elétrico. O acordo na área de meio ambiente prevê que o órgão ambiental realize os estudos de viabilidade do projeto primeiro e depois a agência realize o leilão e a concessão ao empreendedor privado. O executivo paraense pretende, assim, garantir segurança aos investidores e, sobretudo, o desenvolvimento dos potenciais econômicos do estado com sustentabilidade. Temos informações de Brasília com Larissa Arantes. A estratégia da bancada evangélica no Congresso para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta que perdoava dívidas tributárias de igrejas só será divulgada na próxima semana. Alguns integrantes da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso se reuniram com Bolsonaro no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O deputado federal João Campos Araújo, do Republicanos, afirmou que a possibilidade de apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que trate do assunto não é uma ideia da bancada. Segundo ele, a avaliação predominante é a de que é mais fácil derrubar o veto. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão. Buenos dias, Megali. Grande presidente. Acorda, galera amada. E acorda atento, porque já vamos direto ao anúncio do dia. Atenção. Tem música. Tem um anúncio no Instagram que é o seguinte: vendo pernilongos de raça. Pernilongos de raça? É. São todos muito românticos. É Cantam pernigrinho. no pé do seu ouvido toda noite. Ai, que delícia. Inferno. Vendo pernilongos. Porque tá um inferno, né? Tá demais, hein, presidente? Não, você tá assim, pegando do sono, aí vem... aquele barulho de Fórmula 1, sabe? Ah, é mesmo. Aí pega a raquete. Tem que ser um Rafael Nadal pra acertar. Pra acertar a porra da Muriçoca. Mas quando acerta é uma delícia, né? Opa, aqui em casa ontem foi o US Open. Roland Garros. Pá, pá. Eu me sinto serial killer. Ele queime no inferno, pernilongo. Serial killer de Muriçoca. Como diz A raquetinha de pernilongo tira o pior da gente. Exatamente. Só que pior que você tem, vai tudo na raquete. Pegou na raquete, você vira o Dr. Hyde. Imagina a casa do Guga, né? Ai, o vizinho fala, nossa, não, tá matando pernilongo. Charapoba. Piada pronta. Ô presidente, antes disso, tem um monte de ouvinte pedindo... É mentira, não, tem ouvinte também. Não, alguns ouvintes pedindo como seria o FH
né, dando conta dos pernilongos na casa dele. Temos... Esses pernilongos. Pernilongue. Não é Xandão. Não é você. Le pernilongue se chaté. Como é que é? Le pernilongue se chaté. Eu vou matar tudo. Eu vou embora pra Paris. Eu vou matar pernilongue. Tem muriçoca. Tá lançado então o Bolsonaro, presidente, esta manhã. Esta manhã. Beijo. 9h50. Só lembrando que se você quiser acompanhar o Simão novamente, acesse o site bandnewsfm.com.br, bandnewsfm.com.br. E Manaus registra mais de 2.000 denúncias relacionadas à poluição sonora neste ano. E os carros com os chamados paredões de som lideram as queixas. A reportagem é de Guilherme Guedes. De janeiro até julho desse ano, são registradas 2.009 denúncias relacionadas à poluição sonora em Manaus. No ano passado, foram registradas mais de 5.000 denúncias. Os dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS revelam que a maior parte das queixas envolve os equipamentos de alta potência adaptados em carros, conhecidos como paredões de som. A estudante universitária Rebeca Rodrigues conta que mora ao lado de uma chácara, que diariamente realiza festas que causam poluição sonora. Ela diz que além de vários carros com os paredões de som, ainda tem os registros de aglomerações em meio à pandemia. E é música ao vivo e é carro de sons bem altos. Às vezes são 3 carros de sons ligados no volume máximo, com paredões, e viram a madrugada. Às vezes parece assim que o som tá lá dentro de casa. E já foi denunciado várias vezes, mesmo assim ainda continua caso essa poluição sonora lá do lado da minha casa. O administrador Rafael Castro conta que precisou mudar de bairro por conta do excesso de barulho. De meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, som alto. Tentamos conversar com o vizinho, explicar a situação, que o som estava passando dos limites, mas não teve sucesso. Fizemos a denúncia. A vizinhança sempre tinha medo dele. Eram poucas pessoas que reclamavam. Nós acabamos nos mudando, saímos da nossa casa, fomos para outro bairro. O diretor de fiscalização da SEMAS, Enéas Gonçalves, diz que as ações têm sido intensificadas nos finais de semana. Ele fala que os principais registros ocorrem em postos de gasolina. Um posto de combustível, ele não pode ter som, não pode ter festas. É penalizado um posto de combustível quando ele está gerando aglomeração com a utilização de som. O veículo com alterações é competência da companhia de trânsito, é passivo de auto de infração. As CIFs realizadas nos finais de semana, que é coordenada pela Segurança Pública, integrada dos demais órgãos, essa fiscalização, ela visualiza todas as irregularidades. No início desse ano foi aprovada uma lei que proíbe o funcionamento do som automotivo. A lei foi sancionada pelo governo do estado e entrou em vigor no mês de abril. Os proprietários dos veículos com equipamento sonoro que estão parados ou estacionados em vias públicas, praças ou postos de gasolina podem ter o veículo apreendido e recebem uma multa no valor de R$1.000, dobrada a cada reincidência. Chegando para falar de esporte, Patrick Vieira, bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. E bom dia aos nossos ouvintes da Band News. Patrick, já ia falar tudo. Patrick está chegando aí, estreante no Tarumã, para a Série B. Conta pra gente. Isso mesmo, Samara. Ex-jogador do Galícia da Bahia, o Sondai Lucas será o técnico do Esporte Clube Tarumã para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense deste ano. O novo comandante rubro-negro chega através da parceria do clube com a empresa KJ Sócia Agente Limitada. E também, né, ele já foi jogador de futebol do Sondai. Já foi jogador de futebol, né? O nome dele, na verdade, é Sondai Coelho Lucas. Repete, Sondai. Mas ele é chamado como Sondai Lucas, né? Até mais bonito, né? Ele tem 49 anos, defendeu equipes como 49? Defendeu equipes como Galícia da Bahia, Estrela de Março também da Bahia. Este é o seu primeiro trabalho como técnico na carreira. Vamos dar oportunidade aí para ele, né? Primeiro clube dele, que ele quer fazer um grande trabalho também com o Tarumã.
E o JC apresenta o elenco com 21 jogadores para a Série B, Patrick? Isso mesmo. Estreante no futebol profissional, o JC Futebol Clube apresentou o elenco de forma oficial para a Série B do Campeonato Amazonense. Cerimônia realizada na última terça na Câmara Municipal de Itacoatiara. Foram anunciados 21 atletas e a comissão técnica, que terá Paulo Morgado na liderança. O plantel conta com peças conhecidas do futebol local, como o goleiro Raici Fran, o zagueiro Preto, lateral Matheus Iton, os volantes Juninho e Tiririca e o atacante Caio John. O restante é de Itacoatiara e de municípios próximos, todos achados em seletivas. Hoje tem Libertadores? Hoje tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem... Eu tô com medo do Vasco, espia, bonito. Pelo Campeonato Brasileiro, também, ele ganhou do Botafogo. Hoje tem... Tá embalado, Copa, né? Embalado o Vascão. Segundo o Milton Neves, dessa vez, né, acertou aí com o treinador, com os jogadores. Estão tá arrumado o time do Vasco, né? Botafogo e Vasco às 8 horas, às 7 horas, no horário de Brasília, às 6 horas aqui. E também tem Juventude CRB às 3 horas da tarde. Também tem Libertadores hoje, né? Tem vários jogos. Tem o Racing contra o Nacional do Uruguai, o Racing da Argentina. Defensa e Justiça da Bolívia contra o Delfim. São Paulo e River Plate tem um tabu. O River Plate nunca ganhou do São Paulo. Olha, hoje pode ser quebrado esse tabu ou mantido, né? E o River Plate, que é um timaço, pelo menos na última temporada, deu muito trabalho, quase foi campeão da Libertadores sobre o Flamengo, mas se não fosse o quase, Gabigol foi lá e fez 2 gols. Mas e o São Paulo, que vem aí de uma campanha não muito boa, né? De altos e baixos nessa temporada, vamos ver o que vai dar. Quem sabe esse tabu possa ser quebrado hoje, né? É verdade. A gente tá torcendo pela equipe brasileira, obviamente, né? E é sempre melhor vencer os argentinos. Mas vamos ver. Logo o River Plate também. O que mais que vai ter, Patrick? Libertad, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, Júnior Barranquilha, Guarani contra o Tigre e Independente Del Valle e Flamengo. Lembrando que a gente já teve, foi a final da Recopa Sul-Americana, onde o Flamengo ganhou no último jogo de 3-0 no Maracanã, campeão, em cima do Independente Del Valle. Esse é um grande jogo? Um grande jogo, atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana. Então são 2 times bem fortes, com futebol bem ofensivo. Vamos esperar aí um grande jogo, né? Obrigado, Patrick, portanto, pelas informações. Qualquer novidade ao longo do dia, o microfone está à disposição. Valeu, Arthur Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, estamos em um mês em que se discute a gravidade das doenças relacionadas à saúde mental, né? Não só porque já há muitos anos se celebra efetivamente em setembro, mas por conta da pandemia, muita gente se vendo numa situação muito esquisita. A gente já trouxe aqui no Band News Informa diversos médicos, médicas, psiquiatras, né, psicólogos que tratam disso no dia a dia e que são unânimes em dizer o que a ciência é unânime também em afirmar. Atividade física só ajuda. Então, de repente, ali começa a se manifestar na hora de fazer uma atividade física, né? Uma pessoa que gosta, tem ali a sua rotina, não tem mais pique, não tem ânimo, pode ser um alerta, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá preguiçosa, começa a se cobrar, e aí fica ainda mais grave de solucionar, né? Renata, nós, inclusive, eu e você, nós somos grandes incentivadoras das pessoas praticarem atividade física. E olhar para a atividade física que a gente pratica e entender como a gente funciona, a rotina dela no nosso dia a dia, faz com que a gente entenda, inclusive, se a gente está começando a apresentar ou entrar dentro de um quadro de doença mental ou de saúde mesmo mental. Então, ao mesmo tempo que a atividade física ela é muito importante no processo de ajuda, ela é realmente, como tantos médicos já falaram aqui pra gente, um remédio natural, ela equilibra o nosso sistema, ela acalma, ela recupera, ela produz substâncias boas, opostas às que estão sendo produzidas e que nos fazem mal. A gente tem que ficar de olho, porque às vezes a pessoa vai se abandonando. E pode ser uma grande característica de que você esteja entrando num processo chato. Então, fique de olho nas pessoas ao seu redor, ao seu lado, como isso tudo está, como a pessoa está encarando, porque a atividade física, sim, ela é bem-vinda,
sempre. Mas se através dela você já conseguir perceber que pode ter algum problema, ela tem que continuar, mas ela pode até te mostrar um novo caminho. Não tenha vergonha, peça ajuda, procure ajuda. Não tem nada de errado acontecendo com você. Se a gente puder ajudar, por favor, manda aqui para nós, @rvenere, tô lá nas redes sociais, você consegue falar comigo, com a Camila também, @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se preferir contar no e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h59. Daqui a pouquinho estamos encerrando o Band News Manaus, mas sempre agradecendo os nossos ouvintes que interagiram bastante aqui ao longo da programação. Acho que é agora, né, Samara? Agora. Então, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Vigato. Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios